A arte não é feita só para ser agradável aos olhos. A arte, às vezes, nos comunica algo que está muito além da nossa compreensão, que nos provoca, que nos causa sentimentos, às vezes, avessos, que a gente não gostaria de sentir, ou que a gente gostaria de fazer de conta que não existem. Na última semana eu assisti o filme Mãe, de Darren Aronofsky. Sim, aquele mesmo que já fez Pi, que fez Requiem para o Sonho, O Lutador, o Cisne Negro, A Fonte da Vida. Ele é um dos grandes cineastas da atualidade. O seu trabalho, às vezes, mexe com coisas tão díspares, né? Ele gosta de fazer algumas provocações que fazem ele um cineasta de grande relevância para o mundo contemporâneo. Não é à toa que ele já é premiado pelos seus trabalhos anteriores. Só que com este filme, com Mãe, ele faz uma coisa muito esquisita, porque o que ele faz não é necessariamente um filme, é uma análise, é um estudo da sociedade e do jeito que a gente vive em formato multimídia. O que Aronofsky entrega pra gente em Mãe não é um filme do jeito que a gente está acostumado a assistir. O filme é estrelado por Jennifer Lawrence e Javier Bardem, que representam um casal que vive numa casa no meio do nada. É difícil falar sobre a narrativa do filme, sobre o que a história conta, porque é totalmente misterioso, você não é apresentado aos personagens de uma maneira clara, de uma maneira descrita, que nem geralmente é no cinema convencional. Aqui os personagens eles são todos tratados como alegorias, tanto que a Lawrence ela não tem necessariamente um nome de personagem, ela é chamada de a mãe, a inspiração, a musa, mas não tem uma identidade própria, é como se de fato ela fosse simplesmente um símbolo. O próprio Javier Bardem, o personagem dele, é descrito nas legendas do filme como ele, em letra maiúscula, ou o poeta, ou artista, mas você não tem ali uma descrição clara do nome do personagem, ele não tem uma identidade. Isso transforma eles em metáforas para mostrar porque o filme ele não está querendo falar sobre aquelas pessoas, ele está falando sobre o que simboliza aquelas pessoas. O Aronofsky ele gosta de trabalhar com questões alegóricas, ele já trabalhou com alegoria religiosa em outros filmes que ele fez, como por exemplo Pi, que ele debate sobre a questão, envolvendo a religião judaica, ele já trabalhou a questão do Éden e do paraíso no Fonte da Vida, e ele também já contou a história de Noé. São todos filmes que trazem arquétipos religiosos para dentro da discussão cinematográfica. Só que dentro desses filmes ainda a gente conseguia encontrar uma trama, uma narrativa muito bem assertiva, a gente conseguia identificar os personagens e entender diretamente aquilo que eles estavam falando. Só que aqui em Mãe, isso transpõe muito a ideia da narrativa comum e vai muito mais mesmo pro lado da alegoria. Todos os personagens que aparecem, eles querem dizer algo a mais do que eles falam, o jeito que eles agem, os pequenos nuances que você vê na trama, vai trazendo várias simbologias religiosas sobre a nossa própria sociedade. E quando você olha para o filme como um todo, como você senta para analisar o filme, você vê que ele é um filme que fala sobre muito mais coisas do que você a princípio imaginava que ele falasse. E muitas dessas coisas são extremamente incômodas. O filme ele é perturbador, não é à toa que tem gente dizendo que esse filme é de terror, porque ele é um filme aterrorizante. A primeira metade do filme você fica no suspense e na tensão por causa do silêncio, do jeito que os personagens agem, e a outra metade do filme é marcado pelo caos, pela bagunça, pelo desencontro de tudo, você não sabe muito o que está acontecendo, você só deseja simplesmente que o silêncio volte. E isso é uma sensação muito louca. Às vezes o filme te joga uns flashes de luz na cara que é para causar incômodo, porque este é um filme de incômodo, ele não é um filme de mera contemplação. Claro, a partir do incômodo a contemplação também pode vir, mas ele não é um filme que vai tratar da beleza do jeito que a gente entende. Ele é belo, mas é do jeito mais asqueroso e vil possível de ser belo. A essa altura do campeonato você já deve estar me perguntando aí, pô, Rética, quais simbologias religiosas que você está falando? Eu assisti esse filme e eu só vi um monte de loucura. Eu vou listar algumas para vocês. Primeiro, quando a gente tem lá o personagem do artista, do poeta, o ele com letra maiúscula, gente, quando ele dá essa imposição de ele com letra maiúscula, é claro que o filme ele tá querendo falar sobre aquela entidade como um deus. A Jennifer Lawrence é a mãe, ela, a musa inspiradora, a primeira criação. Quando Deus ele tá criando o mundo, primeiro ele cria a terra, depois ele cria a natureza, os animais, e depois só que ele cria o homem. Quando o homem aparece na casa do poeta, ele não é identificado também, ele só é um grande fã, um grande admirador. Aquele homem parece estar doente, sozinho, estranho. Depois, no outro dia, o homem aparece com um machucado na costela. Logo na sequência, aparece a mulher. Ela é estranha, ela é provocadora, ela provoca a mãe, ela parece ser meio desobediente, ela não parece se importar muito com as regras. Existe o tal de um objeto proibido na casa, que fica dentro do escritório de criação do artista, do poeta, e a mulher ela cisma em mexer com aquilo ali, fazendo uma
clara menção à ideia do Gênesis, de Adão e Eva. Tanto que logo na sequência a gente tem a chegada de Caim e Abel. E o que acontece dentro da história, eles não são chamados de Caim e Abel, é óbvio. Eles são os filhos e um mata o outro. A partir da introdução dos irmãos, a gente começa a entrar numa coisa muito estranha no filme, porque daí começam a aparecer muitos outros personagens. A casa começa a virar um caos que culmina numa grande inundação, né? A gente tem a pia estourando, a gente começa a ter uma grande chuva que é... sim, o dilúvio. Tanto que depois disso a gente fica sem ver outros personagens durante um outro bom tempo. A gente tem ali a gravidez, depois a gente vai ter a nova obra do poeta que é espalhada para o mundo e todo mundo interpreta essa obra de uma maneira diferente. Novamente, fazendo uma menção à questão religiosa, de que existem várias religiões que utilizam a Bíblia, por exemplo, o Novo Testamento, só que cada qual interpreta do seu jeito, cada um vê as palavras da sua maneira. E quando você começa a ter aquele caos todo dentro da casa novamente, isso está diretamente relacionado à nossa própria humanidade, ao jeito que ela começou a ser construída e o jeito que ela trata as pessoas e das coisas que a gente faz e das nossas hipocrisias. Todo aquele caos constante vai nos levando a pensar sobre a questão do culto da personalidade, sobre o jeito que a gente trata a mulher. A gente vê ali nesse filme também uma ideia de relacionamento abusivo, porque a mãe tudo dá e dela tudo é tirado, ela é abusada o tempo todo. Nesse filme tem a sequência do nascimento e aquela sequência do nascimento é terrível, porque assim que nasce o bebê, o pai fica ali à espreita para pegar aquele bebê e quando ele consegue, ele entrega o bebê à multidão que festeja pelo bebê, mas o grande objetivo da multidão é consumir aquele bebê. E quando eu falo consumir, é do jeito mais visceral e agressivo que você possa imaginar. E quando a mãe chora pela morte do seu bebê, quando ela se revolta com a morte do seu bebê, você entrega a uma das cenas mais violentas do filme e aquilo ali é chocante, é duro, é provocador. Eu me senti muito mal, eu vi muita gente fechando os olhos no cinema naquela hora. E como eu falei, a arte não necessariamente ela tá te apresentando coisas bonitas, às vezes ela está te apresentando coisas que você não gostaria de ver, coisas que você gostaria de negar. Eu espero que a partir da descrição do bebê, você já tenha entendido que o bebê é Cristo. E quando você vê os fiéis comendo o bebê, é claro que é uma menção ao rito católico de você consumir a carne, né, o corpo de Cristo e o sangue dele durante a missa. Quando eu assisti esse filme, um artista já logo me veio na cabeça, porque esse filme ele traz o caos, ele traz a bagunça, ele traz a desordem, ele traz a religião como um plano de fundo. Logo me veio Hieronymus Bosch, que é um artista do Renascimento que trabalhava todas essas questões também. E como ele trabalhava de maneira tão caótica essas questões, dá brecha a muitas interpretações também do próprio trabalho de Bosch. E eu quero separar aqui um dos trabalhos de Bosch, o Jardim das Delícias Terrenas, que é o quadro mais famoso dele, que eu acho que é o que tem mais a ver com o filme Mãe. Parece até mesmo, eu sinto às vezes que Mãe é inspirado diretamente nesse quadro, pelo jeito que ele se organiza. O Deus de Bosch é aquele Deus que cria tudo, que pode tudo, que é onisciente e que sabe de todas as coisas que ele está criando e das consequências dela. E ele deixa isso de maneira bem marcada nos seus trabalhos, e isso é muito interessante. Por exemplo, no Jardim das Delícias Terrenas, é um tríptico, é um quadro de 3 partes e as partes laterais desse quadro, elas se fecham, apresentando uma outra imagem, e quando esse quadro está fechado, ele nos dá uma frase bíblica. Ele diz, e tudo foi feito. Ele mandou e tudo foi criado. E esse quadro, assim como o filme, ele conta a história da humanidade. Ele começa apresentando Adão e Eva lá no paraíso, com Deus, bonitinhos, várias criaturas ali. Tem a árvore proibida lá atrás. No meio, ele mostra as consequências do pecado, a árvore proibida, o fruto proibido, ele já se transformou numa coisa gigantesca, monstruosa, que está se espalhando para tudo quanto é lado. O quadro ele nos apresenta os pecados de maneira absurda, de maneira grotesca. Sim, é um quadro que trata de erotização, é um quadro que mostra cenas de orgias, de violência. A fruta, ela sempre aparece ali no meio das pessoas como essa simbologia do pecado. Então tem pessoas com genitálias de frutas e as pessoas estão comendo essas genitálias. As pessoas estão literalmente num estado animalesco ali. Você tem toda uma grande confusão no quadro de Bosch e aquilo ali é loucura pura, é caos puro. Assim como nas cenas de caos do filme, onde você tem muitos personagens e tudo acontecendo ao mesmo tempo de uma maneira tudo muito louca e esquizofrênica, o quadro do Bosch ele também trabalha essas questões, ele também trabalha esses desdobramentos da vida do homem na Terra, nesse jardim das delícias terrenas. E na última parte do quadro do Bosch, ele trata sobre a destruição do homem, sobre o inferno, sobre o apocalipse, talvez, a árvore proibida, né, o fruto proibido, ele se transformou numa árvore seca, estranha, que tem a cabeça de um homem e ela é oca. Você vê as pessoas sendo torturadas, mortas, castigadas,
castigadas dos jeitos mais perversos possíveis no inferno, pessoas sendo comidas por animais, pessoas sendo empaladas, crucificadas, você tem morte e destruição, caos de uma maneira visceral, violenta. Se o filme do Aronofsky nos choca hoje em dia, com certeza esse quadro do Bosch chocava em 1500 da mesma maneira que ele faz aqui. Mas a interpretação não acaba por aí. Você pode interpretar o quadro do Bosch, obviamente, simplesmente como os feitos dos homens e as suas consequências, mas você também pode interpretar esse quadro do Bosch de uma maneira mais profunda. Voltemos ao quadro fechado, onde você vê Deus e a terra simplesmente ali. Essa terra que tem ali na frente do quadro é a terra do terceiro dia da criação. Disse Deus também: ajuntem-se as águas, debaixo dos céus, em um só lugar, e apareça uma porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento de águas, mares, e viu Deus que era bom. Logo na sequência, você abre o retábulo, porém a primeira coisa que você vê do tríptico é o centro, é o pecado. Antes disso, você tinha acabado de ler uma mensagem dizendo: Ele mandou e tudo foi criado, e de repente você abre e aquele caos, aquela confusão. Seria Deus consciente daquilo que ele estava criando? Ele criou aquilo ali mesmo sabendo as consequências que teria aquilo? É uma interpretação ambígua que aquilo ali nos passa. Estaria Bosch criticando esse Deus que é vaidoso, esse Deus que sabe das consequências dos seus atos, mas mesmo assim o faz, pois existe a necessidade de ter alguém ali sendo subjugado para que ele possa se sentir então um Deus? Assim como é o artista do filme Mãe, ele é displicente com a terra, ele prefere o glamour, os autógrafos e o brilho dos seus fãs. E, por mais que os fãs deles estejam destruindo tudo, ele está feliz porque eles o amam. Eles carregam a paixão por ele. Então, independente do que causa essa paixão, ele gosta dela. E uma das rimas que eu achei mais bonitas entre o quadro do Bosch e o próprio filme Mãe é que o filme Mãe ele começa, com a criação da musa, das cinzas, e ele acaba do mesmo jeito, com a recriação de uma nova musa através das cinzas. Assim como é o quadro do Bosch. Ele tem aquela mãe perfeita, aquela terra inabitada, linda quando é fechado. Você abre, você tem todo o caos e a destruição, você admira aquilo, você analisa aquilo, você vê e sente todas aquelas questões, aquele caos, aquela bagunça, e depois você novamente fecha o quadro do jeito que é a mãe perfeita, do jeito que é essa mãe imaculada antes da criação humana. Seria o grande problema Deus ou seria o grande problema o homem? Galera, como eu falei, a arte muitas vezes ela não é feita para te dar respostas, ela é feita para criar perguntas. E esse filme do Aronofsky é uma grande pergunta sobre o que é a nossa humanidade. Assim como o quadro do Bosch também era uma grande pergunta sobre o que é esta humanidade. E você, o que acha que é esta humanidade? O que você acha que é essa arte? Um grande beijo e até mais.